E diz assim, estamos no final da semana, e diz assim: e dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e dos escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não, nesta festa, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Então, entrando Jesus, ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço, e, quebrando ela o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros ou denários e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ele. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Marcos, ele colocou esta história, este texto, podemos dizer assim, entre a conspiração que nós encontramos nos primeiros 2 versículos, né? A conspiração dos líderes religiosos, e o que vem a seguir, que é a traição de Judas, aquele que comia com Jesus e colocou a mão no prato, né? Sabemos que um amigo próximo, como diz também na profecia lá nos Salmos, amém? Irmãos, enquanto esta mulher se dispôs a despender tudo, ou gastar uma grande quantia para mostrar a sua devoção ao Senhor, Judas simplesmente dispôs a trair Jesus por um punhado de 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Amém? Irmãos, o texto diz-nos que dali a 2 dias era a Páscoa. Irmãos, a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos está ligada na mesma semana, mas essencialmente a Páscoa faz parte das 3 principais festas dos judeus, em que todos, pelo menos num raio de 40 quilómetros, todos deviam comparecer, mas não só, de muitos lugares, de todas as tribos mais distantes também, não obrigatoriamente, mas também vinham pelo menos uma vez por ano, quer na Páscoa, quer na festa das colheitas ou de Pentecostes, quer na festa também dos tabernáculos ou das cabanas, né? Então, neste período, a cidade de Jerusalém ela estava com muitas pessoas, pois tinham vindo, algumas vieram de longe, principalmente as de mais distantes, vieram de longe e procuraram se acomodar, acampar, arranjar pousada por ali. Havia grande movimento na cidade e diz que os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam a procurar alguma maneira de prender Jesus à traição para o matar, né? Mas eles estavam com algum receio que essa situação pudesse afetar as pessoas se a coisa fosse feita muito às claras, muito descaradamente. Então eles procuraram sorrateiramente, na verdade, arranjar um método de que Jesus pudesse ser preso e tudo isso pudesse acontecer, na verdade, rapidamente.
sem o povo dar por isso. Porquê? Porque eles temiam o povo. Porque muitos do povo criam que Jesus realmente era o Messias. Muitos do povo creiam, na verdade, que Jesus era... E podemos ver isso logo no Domingo de Ramos, com a sua entrada chamada triunfante em Jerusalém. Não é? Muitos aclamaram, Hosanas, Hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles reconheciam que Jesus, muitos do povo, ainda que alguns, na verdade, tinham altos e baixos, né? Tinham memória, um dia tinha com memória muito fresca, outro dia tinha memória muito apagada, né? Mas muitos do povo criam, porque tinham visto os sinais, tinham visto, na verdade, os milagres, tinham visto, na verdade, o ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas, não como os demais rabis, porque eles não viviam aquilo que pregavam, mas Jesus, na verdade, ele ensinava e ele vivia, e isso trazia autoridade superior sobre os demais pregadores, podemos dizer assim, e o povo cria, amém, que Jesus era, parte do povo cria que Jesus era o enviado, que era o Messias, amém? E sabe, algum do povo só deixou de crer quando Jesus foi preso. Porque até então, porque o problema que está é até os próprios discípulos, eles acreditavam que ele era o Messias, o enviado de Deus, mas acreditavam no Messias político, não no Messias preso, não no Messias que iria para a cruz para morrer. Eles acreditavam no Messias. E até este momento podemos dizer que em Jesus ainda não tinha sido preso, amém? Tudo estava a favor de Jesus, ou seja, desse chamado Jesus político, de um momento para o outro na cidade de Jerusalém podia fazer um golpe de Estado, amém? De um momento para o outro podia reclamar o reino de regresso para Israel. Amém? Então eles temiam o povo, porque eles queriam prender Jesus e eles queriam matar Jesus, queriam simplesmente silenciar a sua voz. Irmãos, então diz que Jesus estava por ali, sempre que Jesus estava por Jerusalém, ele costumava muitas vezes ficar na casa dos seus amigos de Betânia, ainda esta manhã falamos um bocadinho de Betânia, do Monte das Oliveiras, não é? E é verdade, irmãos, que Jesus costumava ficar muitas vezes na casa de Lázaro, na casa de Maria, na casa de Marta, estes amigos. Vamos então verificar e ler o versículo 3. Diz assim, estando ele em Betânia, ele estava em Betânia, e diz que estava sentado à mesa em casa de Simão, o leproso. Há quem conjeture que Simão, o leproso, podia ser cunhado de Lázaro. Outros não sabem, mas eu não quero entrar por aí, né? Podia ser irmão de Marta ou de Maria, marido de Marta ou Maria, mas eu não vou entrar por aí. Amém? Há quem conjeture nesse sentido. Mas diz que ele estava em casa de um Simão, ex-leproso, porque se fosse ele tivesse leproso ali, não podia estar com ele. Amém? Então diz que veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro de unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Amém? Possivelmente, irmãos, este Simão, provavelmente, e podemos quase afirmar a 100%, possivelmente Simão tinha sido alguém que foi curado por Jesus. Amém? Tinha experimentado o toque de Jesus, na verdade. Tinha experimentado, na verdade, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Amém? Então diz que a determinada altura uma mulher entra em cena, uma mulher que João no seu evangelho, lá no capítulo 12 de Lucas, identifica como Maria, né? Como Maria, na verdade, possivelmente irmã de Marta e de Lázaro. Irmãos, mas há alguma coisa que acontece aqui que é extraordinário. Porquê? Porque culturalmente
culturalmente, as mulheres não podiam, né? Não tinham autorização para interromper o momento de comunhão dos homens, né? Vemos que exceptuando para servi-los, ou seja, para levar comida para servi-los, mas não deviam interromper. Nós vemos também essa situação, mas é aí já noutro contexto de outro reino, né? Com a rainha Esther, né? No tempo dos persas, né? Ela também não tinha acesso à presença do rei, dos homens, né? E ela sendo ela rainha, né? Mas era alguma coisa que era costume nesta sociedade mais machista, podemos dizer assim, e graças a Deus pelo Evangelho que vem trazer a libertação também para as mulheres na salvação que há em Cristo Jesus, em que diz que não há macho, nem fêmea, nem servo, nem livre, amém? Porque agora somos um em Cristo e todos podemos experimentar, na verdade, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, a libertação de Deus, o perdão dos nossos pecados, amém? Então, de alguma forma, parece-nos que Maria estava ansiosa, estava desejosa de mostrar a sua adoração, a sua devoção pelo Senhor. Amém? E eu acredito que não tinha nada absolutamente de mal nesta sua devoção pelo Senhor, mas que era alguma coisa genuína, alguma coisa sadia. Amém? Porque ela podia reconhecer nele o seu Salvador, porque ela podia reconhecer, na verdade, nele, na verdade, o Messias, o Senhor. Na verdade, ela sempre, a determinada altura, diz que Jesus disse a seu respeito que ela escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinos. Ela tinha um grande gozo, ela tinha um grande desejo de estar na presença do Senhor. E eu acredito que o Espírito Santo estava tocando o seu coração para esta grande obra que ela fez naquele jantar, naquela noite lá em Betânia. Amém? Diz que ela veio e trouxe um vaso de alabastro com um unguento, um perfume de nardo puro, que era muito caro, e derramou sobre a cabeça de Jesus. Amém? Esta planta, ou este unguento, este perfume de nardo, né? Era um incenso, um óleo essencial, como hoje falam, né? Óleo essencial aromático, né? É extraído de uma planta com o mesmo nome, chamado nardo. Ainda hoje, Ayuv, é lá da tua terra, a origem deste nardo, ele é do Nepal, amém? Mas também cultivado na Índia, né? Algo que não era comum esta planta existir na Palestina, podemos chamar assim, nas terras bíblicas, mas era algo que era comprado e tinha um valor, porque era, na verdade, muito raro e vinha de longe, tinha um valor muito alto. Amém? Há quem diga que havia pessoas que compravam esse nardo, esses perfumes, essas essências, podemos dizer como que um investimento, assim como se compra ouro. Amém? Faz-me lembrar aquela história lá dos bulbos das tulipas da Holanda, né? Aquela especulação no passado que aconteceu. Mas aquele nardo, a verdade, era alguma coisa muito, muito valiosa, muito cara. Amém? E às vezes era passado de mãe para filha, às vezes era uma herança que passava de geração em geração. Amém? E há uma particularidade que eu encontrei, eu estudei um bocadinho sobre este, eu não queria perder muito tempo com o nardo, mas ainda hoje ele é muito apreciado, porque ele tem hoje é uma coisa mais vulgar, as coisas hoje já não são esse valor tão exagerado, à venda por aí, mas diz que tem o seu óleo, a sua essência tem uma particularidade de acalmar, é um calmante, né? Acalmar os nervos. E eu imagino, quando li isto a respeito de acalmar, comecei a pensar, claro que Jesus ele tem todo o poder e a temperança, o autocontrole faz parte do fruto do Espírito. E Jesus, amém, temos que tinha todos os dons, amém. Mas pensar um bocadinho naquela semana tão angustiante que Jesus teve pela frente, aqueles dias seguintes de sofrimento,
até que ponto, né, este nardo, esta essência, não trouxe relaxamento, não trouxe, na verdade, alguma ajuda, né? Amém? Alguma ajuda. Mas pronto, ele não precisa de ajuda externas. Mas quem sabe? Amém? Quem sabe? Sou eu a pensar aqui. Amém? E então diz que ela veio, esta mulher, João diz que é Maria quem o faz, e ungiu a cabeça de Jesus. João, no seu Evangelho, no capítulo 12, diz que também ela enxagou os pés dele, né, com os seus cabelos. Diz que ela começou a chorar na presença do Senhor. Havia uma comoção. Creio que o Espírito Santo estava preparando, na verdade estava revelando que aquilo que Jesus falou a respeito da sua entrega, da sua morte e da sua ressurreição, estava prestes para se dar. Maria percebia que Jesus iria partir, que Jesus ia cumprir a palavra, que Jesus, na verdade, iria cumprir o propósito pelo que ele veio a esta terra, porque ele veio para se entregar em sacrifício vivo por cada um de nós. Ele se entregou. Aleluia. Irmãos, infelizmente o texto diz-nos que alguns dos discípulos ficaram indignados com a ação desta mulher. Diz o verso 4, voltando a Marcos 14, e alguns houve que entre si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam e bravestavam contra a mulher, né? Contra ela. Irmãos, sabe, alguns, quem eram estes alguns? O texto diz-nos que alguns eram os seus próprios discípulos. Alguns eram aqueles que estiveram com ele durante 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio ao seu lado. E agora vejam que achavam que Maria tinha desperdiçado aquele unguento com Jesus. Claro que Judas, ele criticou por causa do dinheiro, né? Talvez Judas se tornou porta-voz de alguns, não eram todos. A Bíblia não diz que eram todos, diz que alguns. Irmãos, que todos nós possamos compreender a importância do Senhor e valorizar aquilo que Ele é e aquilo que Ele merece. Diante daquilo que Ele fez por nós, Ele merece tudo e mais alguma coisa. Amém? Nós muitas vezes ficamos muito aquém na nossa adoração, na nossa devoção, no nosso compromisso com Ele, diante de tudo o que Ele se prontificou a fazer voluntariamente por cada um de nós. Sabe, Judas criticou Maria por desperdiçar aquela soma de dinheiro. Infelizmente, foi Jesus que desperdiçou a sua própria vida, estando tão perto do autor da vida, estando tão perto do Senhor. Ele desperdiçou essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor lhe deu. Que nós não desperdicemos as oportunidades que Deus nos dá. Principalmente os momentos de adoração, os momentos porque sempre nos reunimos no seu nome, Ele está no meio de nós. Não... E ele diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele cumpre. Nesta manhã Ele está no nosso meio. Aproveitemos a sua presença, não nos distraímos, não permita que possamos distrair com algumas coisas. É certo que alguns estão a pensar já no almoço, alguns já estão a pensar na segunda-feira, como é que vai ser o trabalho e toda a semana. Agora não te esqueça isso. Fica aos pés de Jesus simplesmente e deixe o Espírito Santo, deixe o Senhor ministrar a sua vida. Amém? Deixe que Ele possa chegar, na verdade, ministrar à sua vida. Deixe que a palavra entre, deixe que o Senhor fale contigo nesta manhã. Amém. Alguns acharam que era um desperdício a atitude, a forma como aquela mulher, na verdade, se entregou, na verdade, a Jesus daquela forma. Irmãos,
infelizmente parece que havia uma mensagem que eles estavam a indicar, é que em certo sentido, Jesus não era digno daquela devoção que alguém chamou extravagante, né? Daquela adoração extravagante aos nossos olhos. O que é o extravagante? É esbanjar, é desperdiçar. Irmãos, tudo o que nós fazemos para o Senhor não é desperdício. E tudo o que nós fazemos para Ele, Ele irá recompensar. Ele irá galardoar. Ele não fica a dever absolutamente nada a cada um de nós. Mas Ele sempre nos vai dar com medida acrescentada, sacudida e transbordante no nosso tempo, nas nossas finanças, em tudo o que nós fizermos, em tudo o que nos disponibilizarmos para Ele, o Senhor irá recompensar, porque Ele merece o nosso melhor, porque Ele é digno de toda a honra e glória, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, porque Ele é digno de todo o nosso esforço, zelo e dedicação. Ele é digno. Amém. Ele é digno. Paulo diz que aos Filipenses 2, 9 a 11, diz que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No livro do Apocalipse, diz-nos lá aquela grande visão de João, no capítulo 1, verso 17, e quando ele viu, quando viu, na verdade, o Senhor, na verdade, naquela visão, diz que ele caiu aos seus pés como que morto, e depois o Senhor lhe falou para ele, o animou, e ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, veja o Senhor, põe a sua mão. Porque eu, amém, porque eu sou o primeiro e o último que vive e que morri, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Depois ele começou a ver, na verdade, os anciãos, começou a ver todos aqueles seres angelicais a glorificar o Senhor, a dar glória e louvor, e de todos os povos, tribos e línguas. E depois diz que estes foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que podiam glorificar lá no céu. Nós hoje aqui temos ainda alguma dificuldade em glorificá-lo. Às vezes a afinação não sai tão bem, mas que haja no nosso coração esse desejo, amém? Que haja no nosso coração essa prontidão, que haja no nosso coração essa rendição, na verdade com gratidão ao Senhor por tudo o que Ele fez por nós e da forma como Ele continua a cuidar de cada um de nós. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades, amém? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, mas procurem o Senhor, ponham o Senhor no centro da vossa vida, rendem ações de graças, rendem completamente a vossa vida ao Senhor, porque Ele vai tomar conta de todas as nossas necessidades, amém? Jesus é digno de toda a nossa adoração, Jesus é digno de todo o nosso melhor, amém, aleluia. Aleluia. Às vezes a adoração muitas vezes é feita, na verdade, eu acredito que muitas vezes, às vezes alguns fazem um sacrifício para estar na casa de Deus. Eu acredito que muitas vezes alguns fazem um sacrifício para parar das suas tantas e muitas ocupações que têm no seu dia de trabalho, no seu dia de casa, com atividades em sua casa. Às vezes é um sacrifício, às vezes estamos doentes, às vezes, mas sabe uma coisa, mas Ele merece esse nosso sacrifício, esse nosso tempo que nós damos a Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é digno. E às vezes até entrar nesta intimidade, às vezes há pessoas que não compreendem. Diz que uma mulher chamada Ana, que veio ter um filho chamado Samuel. Simone é tua mãe. Era outro Samuel. Amém. Mas diz que a Ana estava lá, em Siló, estava na casa de Deus, e ela estava a derramar o seu coração diante de Deus. É verdade que tinha dificuldades pessoais, mas ela estava confiando no Senhor, ela estava buscando Deus,
E diz que a determinada altura o sacerdote é ali, fica a olhar e assim, a mulher está doida, a mulher está bêbada. Mulher, olha, para com isso, vê lá se deixas de beber. Não interpretes mal a tua serva. Tua serva não é filha de Belial, tua serva não se mete nos copos. Ela estava derramando o seu coração na presença do Senhor. Alguns podem não compreender quando nós nos abrimos e estamos ali na presença do Senhor, na intimidade com Deus, mas é tão saudável, tão importante. Na verdade, diz que ela saiu dali naquela manhã em que ela abriu o seu coração na presença do Senhor naquele dia, fez aquela adoração, aquela busca extravagante, incompreensível até para os religiosos, os líderes, mas foi tão sincera diante do Senhor que o Senhor operou um milagre. Ela veio a conceber e ter um filho. Aleluia. Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece os desejos do nosso coração. E se nós abrirmos o nosso coração em adoração, em rendição, Deus o irá operar. Deus não fica indiferente às nossas lágrimas, Deus não fica indiferente ao nosso culto, à nossa adoração a Ele. Ele irá operar, Ele irá agir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz que esta mulher, ela ofereceu aquele unguento, aquele perfume raro, que valia, segundo o texto, mais de 300 dinheiros ou mais de 300 denários, né? Um denário, segundo alguns comentadores, um dinheiro, seria o salário médio de um trabalhador em Israel naqueles dias, que equivalia cerca de um dia de trabalho. Amém? Então estava ali representada praticamente um ano de trabalho. Um ano. Amém? Era um grande valor. Era uma oferta muito valiosa. Amém? Mas sabe, como eu falei há pouco, não sabemos se ela realmente trabalhou para adquirir aquele valor, para comprar aquele unguento. Há quem diga que possivelmente seria algo que ela iria usar na noite das núpcias, no dia do seu casamento. Há quem diga, realmente, como eu falei há pouco, podia ser que ela passou de aquele unguento, aquele perfume, pode ter sido uma herança que recebeu da sua família. Então vemos ali dois aspectos, assim o foi. Ela tem um valor monetário, mas também tem um valor sentimental. Há coisas que às vezes até têm mais valor sentimental do que valor até monetário, né? Mas ela se predispôs a entregar aquilo que ela tão valioso para ela, entregar ao Senhor. Amém? Diz que estava num vaso de alabastro. Alabastro, creio-se que era algo que era semelhante ao mármore, era feito tipo um barro feito com pó de mármore, né? E era tipo uma garrafa, né? Foi aqui na quarta-feira que nós falamos, vasos, tudo que é vasos tem a ver com utensílios domésticos. Naquele tempo não havia plástico, né? Tudo que é vaso tem a ver com utensílios domésticos. Então, essa seria uma garrafa, né? Uma garrafa não muito grande, certamente pequena, uma pequena ânfora por aí, pequena. E sabes que a abertura daquele vaso, daquela garrafa, estava selada. Para quê? Para evitar que o perfume evaporasse. Para evitar que o perfume evaporasse. Então, quando diz que ela quebrou o vaso, está falando não que ela jogou o vaso ao chão, mas que ela quebrou o selo, ou quebrou a parte superior, não é? Como vocês já viram eu abrir garrafas de champanhe com sabre. Mas foi quebrado. E assim que aquela parte é aberta ou quebrada, amém? Diz que se exalou uma fragrância, um perfume tão grande que João diz que encheu toda a sala. Que encheu toda a sala.
aquele perfume encheu toda a sala. Amém? E ela ungiu a cabeça de Jesus. Amém? Ela ungiu a cabeça de Jesus. E sabe, diz que eles começaram a criticar, mas Jesus não permitiu. Por que me traz? Por que é que vocês estão a incomodar? Ela fez uma boa obra. Sabe, as coisas... A nossa devoção, a nossa comunhão com o Senhor muitas vezes é incompreendido pelas pessoas. Há pessoas que criticam, mas para que ir à igreja? Mas para que agora que vais ir para o quarto e vais orar? Por que é que vais ter agora que ler a Bíblia? Então já não leste a Bíblia? Para que estar a ler outra vez a Bíblia? Né? Há pessoas que, na verdade, vão criticar, mas deixe, Jesus está tomando conta. Amém? O Senhor diz que é uma boa obra. O Senhor diz que é um bom investimento. O Senhor diz que é a boa parte, a qual ninguém irá tirar. Esse tempo que nós passamos com o Senhor, esse tempo em que nós, na verdade, abrimos o nosso coração para o Senhor, é a boa parte. Amém? Que ninguém irá tirar. Aleluia. Não é que Jesus desprezasse os pobres. Aliás, diz que, verso 7, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazê-los bem. Vocês sempre têm os pobres convosco, não é? Esta é uma realidade, mas naquele momento havia um que ia ser tirado e que eles não iam ter a oportunidade de estar novamente com o Senhor. Às vezes temos que fazer escolhas. Temos que escolher a melhor parte. Não quer dizer que não possamos... Veja, Jesus não proibiu de ajudar os pobres. Pelo contrário, disse, neste momento, esta é a coisa certa. Neste momento, vocês têm esta oportunidade de me servir. Amanhã, vocês vão continuar a ajudar os pobres. Amanhã vocês têm a vossa vida, têm o vosso trabalho. Amanhã vocês têm o vosso estudo. Mas hoje é o meu dia, este é o meu momento. Este é o momento de vocês concentrarem-se em mim e se entregarem a mim. Glória a Deus. No domingo passado, o nosso irmão Jânio estava a falar do sábado, estava falando, na verdade, da importância do domingo, da importância de nós termos um dia para o descanso, mas também para o Senhor. Este é o dia que o Senhor nos deu. É verdade que nós não somos tão extremistas ao ponto de não fazer nada, não cozinharmos, não arrumarmos alguma coisa lá em casa, e alguns até vão ter que ir trabalhar porque trabalham por turnos, mas vamos ter um tempo para o Senhor e Ele irá recompensar. Oportunidades que Deus nos dá, devemos aproveitar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, é interessante que diante de tudo, Ele deve ter a primazia. E há uma palavra que Ele falou que às vezes incomoda, mas esta é a verdade. Mateus 10, 37. E aqui Jesus, Ele que falou, Ele ensinou-nos que Ele merece o primeiro lugar. Ele diz assim, quem ama seu pai, não é para desprezarmos, é mesmo em relação aos pobres, não é para desprezarmos os pobres, mas neste momento ela escolheu a melhor parte. Diz assim, quem ama o seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não diz para não amar, diz para amar. Mas diz para amar o Senhor em primeiro lugar. Amá-lo. Amém. E Ele merece o melhor. O valor de um presente entregue a outra pessoa demonstra o valor que essa pessoa tem para nós. O valor de um presente entregue a outra pessoa. Esta mulher, ela entregou aquele presente a Jesus. Estava demonstrando o valor que Jesus tinha para ela. Sabe? E nós podemos ver isso no amor de Deus para conosco também. Nós não estamos fazendo mais nada mais do que Ele fez maior por nós. Diz que antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro.
E a maior prova de amor é esta, né? É que Ele deu a vida por nós. E João 3,16, toda a gente conhece e somos capazes de todos dizer juntos, vamos lá ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Amém? Esta é uma demonstração de amor, é um presente de Deus. Deus deu o seu melhor, Deus deu o seu próprio Filho. Amém? Então isto demonstra o valor que nós temos para Deus, quando Ele deu o seu melhor por cada um de nós. Amém? Que presente tão valioso. Então, amar Jesus é retribuir esse amor que Deus já demonstrou por cada um de nós. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O presente desta mulher demonstrou o quanto Jesus era valioso para ela. Ainda hoje Jesus é absolutamente digno. Amém? Como eu falei há pouco, naquele momento ainda os discípulos não compreendiam na totalidade o valor de Jesus, mas esta mulher entendeu como Jesus é digno da sua maior devoção. Amém? E Jesus diz mais, verso 8, Jesus diz, ela fez o que pôde. Amém? Irmãos, ela fez o que pôde. E ninguém pede de nós aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Deus não pede de nós aquilo que nós não podemos fazer. E eu acredito, como diz o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 8:3, às vezes até podemos, sabe, às vezes a nossa capacidade de pensar é que é limitada. Quando o profeta Eliseu, exato. Não baralho nos profetas. Elias, o profeta Elias, chegou à mulher, a viúva, pobre. Ela perguntou, mulher, o que é que tu tens em casa? Tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite no fundo do vaso, da botija, né? Da vasilha. Né? Ela pensou, a primeira vez, eu não sou capaz, eu não tenho nada. Mas depois percebeu, não, eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco. Dá-me, mulher. Entregou para o servo do Senhor. E ele multiplicou. Sabe, às vezes, à primeira vista, a gente diz, não consigo, eu não posso. Deus não pede nada de nós que nós não possamos. Pense um pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos 12:44, sobre a viúva, lembramos o episódio da viúva que nós meditamos aqui, esta viúva pobre, que deu tudo o que tinha, né? 2 pequenas moedas de cobre, enquanto os outros davam daquilo que lhes sobrava, né? Diz que a viúva da sua pobreza deu tudo o que tinha, tudo o que restava, de alguma forma, para viver. A viúva pobre deu muito pouco comparado com o que esta mulher entregou a Jesus. É muito pouco. No sentido monetário, mas no sentido espiritual, é equivalente. Se calhar até mais, porque ela deu tudo para o Senhor. A sua devoção era uma devoção, ao vista dos homens, também extravagante. Amém? Irmãos, as nossas motivações importam mais para o Senhor que o valor de qualquer oferta material, mas que haja em nós este sentimento de adoração ao Senhor. Amém? Que haja em nós esse sentimento de devoção. Amém? Aleluia. Verso 14, então diz que ela ungiu o seu corpo de antemão para o seu sepultamento. Amém? Como eu já falei nas semanas anteriores, várias vezes Jesus, ele falou, na verdade, queria ser preso, queria sofrer, queria ser morto, queria ser sepultado, mas queria também ressuscitar. Mas tudo isso não estava a entrar na mente dos discípulos. Mas esta mulher, esta Maria, ela pôde entender a mensagem
O Espírito Santo, de alguma forma, tocou o seu coração. Ela sabia que Jesus ia morrer e ela se esforçou para honrar Jesus antes que ele morresse. Então diz o texto que ela ungiu o corpo de antemão, na verdade, previamente, preparando para o seu sepultamento. Amém? Para o seu sepultamento. Por isso, esta adoração foi um ato profético também de gratidão. No versículo 9, ela diz: é Jesus, em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que o Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para memória sua. Meus irmãos, e nesta manhã, esta profecia está mais uma vez a ser cumprida aqui. Estamos lembrando da adoração, da devoção desta mulher. Amém? Irmãos, isto inspira-nos também. Isto inspira-nos, sabendo que tudo o que nós fazemos de coração para o Senhor, Deus vai nos honrar. Deus vai, na verdade, Ele vai honrar. Sabe, tudo o que nós fazemos, o Senhor está registando no seu livro. Amém? Tudo o que nós fazemos, irmãos, Deus está registando e Ele irá recompensar. Vamos ficar em pé. Então nós aprendemos nesta manhã que a nossa adoração, o nosso culto, é muito mais de vir e receber alguma coisa de Deus. Aliás, o nosso culto tem tudo a ver com a nossa entrega ao Senhor. O nosso culto tem muito a ver, na verdade, com aquilo que Jesus falou e aquilo que o Senhor deseja. Aquilo que o Pai está procurando, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, com sinceridade, que abram o seu coração para o Senhor e que o buscam, amém? E que lhe dão louvor. E na medida que nós damos louvor ao Senhor, na medida que nós glorificamos, o Senhor também vem, na verdade, nos encher. Dai, abre a tua boca. E o Senhor diz que vai encher a nossa vida. Amém? Abre o teu coração. E o Senhor, na verdade, vai, ter a oportunidade de ministrar mais à tua vida. Não endureças o teu coração quando Deus fala contigo, mas abre o teu coração. Pede ao Senhor que te dê um coração e ouvidos de ouvir. Na verdade, possas estar receptivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz que quando esta mulher, ela derramou o seu perfume, ela abriu aquele recipiente, o perfume encheu toda a casa. Um perfume encheu toda a casa. Eu acredito, irmãos, que todos que ali estavam ficaram impactados com aquele perfume. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, quando nós abrimos, damos louvor e ações de graças ao Senhor, na verdade que nós vamos sair daqui diferentes. Eu acredito, irmãos, que nós vamos lá para fora, na verdade, e vamos levar também, na verdade, a fragrância do cheiro de Cristo. Irmãos, quando eles saíram daquela casa, acredito que é verdade que Jesus tinha na sua cabeça, no seu corpo, aquela unção, mas eu acredito que aquele perfume encheu também as roupas dos outros. Vocês já tiveram esta experiência ruim de entrar num café, agora já é proibido fumar, mas a pessoa entra lá, não fuma, mas está ali, até às vezes está longe dos indivíduos que estão a fumar e vai para casa com aquele cheiro de tabaco. Aquilo fica na roupa, impregnada a roupa não sei quanto tempo, não é? Imagina agora aqueles homens voltam a casa, aquela fragrância. Onde é que tu estiveste? Estive com Jesus. Aleluia. Estive com Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, que possamos sair daqui e levar esta fragrância para os nossos amigos. Possamos sair daqui e levar esta fragrância para aqueles que estão na nossa casa. Vamos